Quando você entrou na escola, te ensinaram sobre a memória, sobre a criatividade, sobre a imaginação, sobre como ler melhor, como construir o conhecimento em cima do que você já sabe. Olha, 90% das pessoas, ou até um pouco mais, dizem que não. Nunca souberam como desenvolver essas coisas. E hoje em dia a gente sabe que existem inúmeros estudos, inúmeras publicações que nos dizem como desenvolver tudo isso. O ser humano é um ser que... O cérebro humano é uma coisa que quanto mais você põe, mais cabe. E a gente acha que não é capaz de aprender. Os colégios em geral ensinam uma perspectiva errada, uma regra errada. Provas. Ir bem nas provas. Você tem que ensinar o aluno a aprender sozinho, aprender como autodidata. Esse aluno que frequenta a escola tem que se tornar um estudante, que estuda em casa sozinho e aprende. Ele entende na escola e aprende em casa. Como que acontece isso? Se faz um diagnóstico de cada aluno, de cada pessoa, e vê quais as necessidades dele, como é que ele usa o tempo livre quando ele não está na escola, como é que ele costuma estudar, como é que ele assiste a aula, como é que ele faz anotações. Tudo isso tem um jeito mais fácil. E quando a coisa é mais fácil e o aluno se sente seguro para fazer, a pessoa se sente segura para fazer, ele começa a fazer por prazer. É que nem jogar tênis, você começa a jogar, você não acerta uma bola e tal, mas você insiste. Quando você começa a acertar, você começa a gostar do jogo. Isso serve para todas as coisas na vida, inclusive o estudo. O estudo não precisa ser uma coisa chata, pode ser divertido, ele pode ser prazeroso, ele pode dar trabalho, pode custar esforço, mas dá prazer. O prazer de conhecer a verdade, o prazer de crescer, o prazer de saber mais coisas, de ter mais coisas para falar, de ter mais coisas para conversar com os amigos. E tudo isso, os colégios em geral, no mundo inteiro, estão descuidando. Se joga conteúdo, é importantíssimo conteúdo como base da informação. Agora, o trabalhar esse conteúdo, fazer associações, encontrar o significado, é um trabalho do cérebro. E muitas pessoas, muitos colégios, muitas famílias acreditam que desenvolver o filho é desenvolvê-lo para usar as tecnologias de computação, tecnologias de programas, da internet, etc. Não é isso. Desenvolver o cérebro, ensinar esse cérebro a pensar. Se você pegar as duas pessoas mais, vamos dizer assim, gabaritadas em termos de computação no mundo, Steve Jobs ou Bill Gates, o Bill Gates dizia o seguinte: antes de eu dar um computador para o meu filho, eu vou dar livros para ele ler. O pai dele, falando sobre ele numa entrevista, dizia o seguinte, que ele devorava livros. Foi assim que ele desenvolveu o cérebro. E depois uma visão prática da vida que a gente sabe que ele teve muito interessante para lançar a Microsoft. O Steve Jobs, que faz as apresentações dos produtos dele para atender necessidades humanas, tem um ideal: tornar o mundo melhor, tornar as informações, as coisas belas da vida, que é a verdade, que é o acesso a livros, acesso à biografia, as músicas, as obras de arte, tudo isso acessível a qualquer pessoa. Então a tecnologia dele é voltada para isso. Agora, para lançar um produto desse no mercado, o que ele usa? Lápis e papel. Ou então um quadro branco para explicando para as pessoas as ideias, para eles desenvolverem os produtos. Então, lápis, papel e cérebro são as melhores ferramentas para desenvolver a inteligência. E a vontade, como é que se desenvolve? A vontade a gente desenvolve através de pequenas melhoras em cada aspecto que a gente acha que é importante melhorar. Pode ser a ordem, pode ser a fortaleza, pode ser a laboriosidade. Todas as virtudes a gente adquire através de pequenos atos feitos conscientemente, livremente, todos os dias, até a gente adquirir a virtude em si. Sabe que uma pessoa alegre, otimista, perseverante, paciente, compreensiva, é uma pessoa muito mais agradável de se conviver. Pode ser o marido, pode ser o amigo, pode ser o filho. Então é importante desenvolver essas virtudes. Como eu disse antes, não vêm prontas. A gente tem que ter a intencionalidade de fazer isso
e aproveitar os momentos para ir fazendo pequenas coisas, com intencionalidade. Uma pequena coisa por dia, todos os dias. Essa ideia das coisas pequenas é interessante porque você fala, eu sou capaz. Eu não sou capaz, porém, de perder 30 quilos de uma vez, mas perder um pouquinho, 500 gramas por mês, eu sou capaz. Então, em pouco tempo eu perco 30 quilos. Então, é fazer esse planejamento a longo prazo, enxergar o futuro dos nossos filhos a longo prazo. Eu queria que vocês pensassem nisso. O seu filho está sendo capaz de aprender sozinho? Ele tem o hábito de estudar todo dia um pouco, ele estuda só para a prova. Ele tem o hábito de ler, ele consegue ler e entender o que ele lê. Ele consegue conversar de uma maneira inteligível, né? Ou ele não consegue explicar um filme que ele assistiu, por exemplo, não consegue explicar esse filme. Olha, isso, no longo prazo, se ele não é capaz dessas coisas, no longo prazo ele vai sofrer. Ele vai sofrer como a gente vê boa parte da população brasileira sofrendo. 70%, pode ser um pouco menos, mas são índices que o Ministério da Educação levantou, os brasileiros são analfabetos funcionais. 20 ou 30% vivem na miséria. Uma série de empregos bons que poderiam ser preenchidos não tem profissionais habilitados para preencher. Você vai num sistema de saúde e você vê atendimento médico assim, deplorável. Você vai tratar com um engenheiro, com um arquiteto, com um advogado, muitas vezes você vê que ele fala errado. Mas são coisas que no longo prazo, né, que já vem, vamos dizer, deteriorando essa educação há alguns anos, estão fazendo o brasileiro sofrer. Nós, como um todo, sofremos em função disso. Ou a gente sofre diretamente, ou a gente sofre indiretamente através dos serviços que os outros nos prestam. Para inverter essa situação, a gente inverte mudando primeiro a nós mesmos e depois ajudando os nossos filhos a serem melhores. Essa é a proposta do ideal. Desenvolver a inteligência e o caráter sempre. Nós temos tudo para fazer isso. Venha nos conhecer.